Hello, iluminados! E no vídeo de hoje, a nossa conversa ao pé do ouvido, eu quero falar de uma coisa que me deixa, assim, desarvorado, que é a profanação e o desrespeito com imagens de Buda, assim, a exploração comercial. Eu não tô falando, né, de você entrar numa loja de jardinagem e você ter 50 milhões de Buda mais do que em qualquer templo budista que eu já tenha entrado. Eu quero falar especificamente, por exemplo, de uma vez que eu tava na Suíça na loja de material de construção, e aí o que eu encontro, se não uma tampa de vaso sanitário com estampa de Buda. Não. É duro. Teve uma vez que eu tava na Bélgica, na Antuérpia. E aí tem essa briga, né, do chocolate belga e suíço, qual veio antes, o belga veio antes, e aí qual é melhor, enfim, eu gosto de todos, eu como todos, gente. Eu adoro chocolate baratinho, hidrogenado. Eu adoro chocolate caro, assim. Não passando de uns 60, assim, até vai, 70 pra cima eu não gosto. Eu sou uma pessoa, né, de amargo já basta a vida. Porém, tô lá na Antwerpen, e aí chego nessa chocolateria super chique, e aí de repente eles têm, assim, uns budinhas, assim, vários budinhas, uns budinhas meio indistintos, mas era Buda. Não sim, assim, esse é o Buda X, é o Buda, mas eram vários Budas de comer. Você imagina as pessoas pegarem, arrancarem a cabeça, irem destruindo o Buda com os dentes, assim, a imagem de Buda, é uma coisa absolutamente absurda. E o outro, do vaso sanitário, eu já vi esse, que era assim, né, tem a tampa, faz uma boca de jacaré, então esse ficava, quando a tampa estava deitada, era um Buda, e aí quando você levanta, você simplesmente caga assim, encostando as costas, e o Buda fica com a cabeça apontando para baixo, um Buda de ponta cabeça, olha que inauspicioso. E depois disso, eu já vi um que realmente eu fico um pouco tonto, assim, de verdade, perturba a minha cabeça, que ele é estampado todo de Buda, mas ele tem estampa também no assento. Ou seja, a pessoa literalmente senta, né? Tem um recorte ali, é tudo uma estampa toda, mas aí você senta, tipo, com a coxa, com a bunda, senta pra cagar na imagem de Buda. Isso é absolutamente desrespeitoso. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da imagem, religião e imagem e religião. E aí eu não sei, eu não consigo me segurar de fazer comparações. A primeira comparação mais imediata que me vem na cabeça é com o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, e da proibição de confecção de imagens em geral, mas especificamente dessas imagens religiosas ou sacras, né, no Islã. E aí, não preciso contar várias histórias, vocês sabem que é uma coisa que as pessoas, todo mundo sabe, todo mundo respeita, e quando não respeita acontece alguma coisa negativa, minimamente tem algum protesto. Também fico pensando naquilo do cristianismo, né, puxado mais pro católico, que é onde tem mais imagens, e aí falam coisas tipo amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu acho que também tem assim uma coisa de temer a Deus, né? Então fico pensando nessa questão entre temor e respeito. O que é a conduta budista? A não violência. O que são os monges budistas? Não violento. A não violência sim, é para continuar não violento, não estou mandando queimar ninguém, destruir as fábricas, mas eu fico pensando do ponto de vista do mundo, o como às vezes esse não exercer o poder, e aí você ter, né, às vezes quando a gente olha para o movimento budista no Ocidente, na minha opinião, né, em geral, a gente tem um budismo às vezes diet, assim, né, dietético, processado. E aí você vai vendo mais pessoas que vão incorporando o personagem, fazendo aquela voz hipnótica de Rivotril com Lexotan, falando sobre meditação e o perdão e o amor universal e todas as coisas assim. Enfim, você vê que às vezes a pessoa faz para enganar, mas às vezes a própria pessoa já foi ensinada meio enganada, assim, meio diluída. Ok. Mas aí fico pensando essa questão, a relação temor, respeito, medo e respeito, imposição do respeito, né? A gente tem o Estado, aí você tem a polícia, você tem o exército para conter e para coibir, então assim, as leis são respeitadas na medida que você tem uma força punitiva. E no budismo a gente não tem essa punição. O povo faz vela de Buda, aí umas cabeças decepadas de Buda, pega, acende e vai derretendo. O outro faz a tampa, vai sentar em cima para cagar, que banheiro já é num lugar, não é lugar de levar a imagem, né? O banheiro a gente não coloca Buda, não faz mantra, não recita mantra. Então, fico pensando, só que não tem consequência, né? Então, como não tem medo, não tem respeito. Isso não é para mim, nem para vocês,
mas fico às vezes bem desapontado, assim, bem desarvorado em ver desrespeito. Mais do que a exploração comercial, não é o lucro, gente, que tá lucrando com Buda, eu fico com inveja. É o uso perverso da imagética que para outras pessoas é sagrada e que por si só isso já deveria ser merecedor de respeito, né? Da mesma forma que a gente respeita, tem que respeitar o cristianismo, tem que respeitar o islamismo, tem que respeitar o judaísmo, tem que respeitar as religiões de matriz afro, todas as religiões eu acho que merecem respeito. E às vezes eu sinto essa falta e talvez, não sei, isso é da minha cabeça, mas eu acho que às vezes essa postura de inação e de ter um monte de gente mole que fica quieta e deixa por isso mesmo, você vai ver hoje em dia o universo das casas de material de construção tem mais Buda do que em qualquer templo sagrado do que a gente conhece. Qual a minha proposta? Nenhuma, não sei. Porque eu também não fiz nada nesses casos, eu era muito novo, só fiquei assim na experiência do choque. Quando a gente olha do ponto de vista das escrituras, a gente tem que ter um certo temor a Buda, não é temor no sentido que Buda vai castigar, né? Buda não castiga. Eu lembro que na novela O Clone falava assim, Alá dá com uma mão e pune com a outra. Então Buda não tem esse caráter punitivo, né? Não é, infelizmente, é que bom. Ele tá lá, quieto na dele, feliz, mas de verdade Buda não pune, mas o karma castiga, né? O karma não é a mão de Buda, não é, apesar de já ter sido, isso vai ser um vídeo que nós vamos falar, o uso do karma como instrumento de controle social, mas é verdade que as imagens budistas e as imagens sagradas, né? O budismo diz, respeite as imagens de Buda, mas também fale, respeite as imagens das outras religiões. Respeite as escrituras sagradas, mas de verdade todos os livros, inclusive materiais didáticos, são objetos sagrados para o budismo. Então, esses objetos são, de uma certa forma, representações e bases de Buda. Então, quando a gente faz essas condutas, o resultado é negativo. E não é bom a gente mexer com um objeto poderoso, tipo Buda. O que são objetos poderosos? Nosso pai e nossa mãe, peso kármico. Nosso guru, super peso kármico. A imagem dos Budas e seres sagrados é super peso kármico. Então, essas três coisas são coisas que a gente, e seres sagrados em geral, né, que não sejam o nosso guru. Essas coisas são coisas que a gente tem que ter muito cuidado em meter a mão e colocar no banheiro e fazer grandes profanações. É só essa reflexão. E também, extra, gente, se já fez, não me conte, não quero saber, já foi, o que passou, passou, a gente não muda o passado. Porém, a gente também não tatua imagens, né, de Buda, imagens sagradas, símbolos sagrados, por quê? Porque o corpo é sujo, você vai suar, você vai se sujar, você vai ter fluidos corporais que a gente não são limpos, a natureza do corpo não é limpa. Então a gente não tatua também em respeito a isso. Não coloca, preferencialmente, imagens e coisas budistas abaixo, assim, do nível da cintura. Não coloca, se a gente tem livros budistas, textos de Dharma, né, a gente não coloca no chão, porque em reverência ao ensinamento, porque os livros também representam o nosso caminho todo para a iluminação. Então essas são algumas dicas e algumas reflexões e algumas reclamações, porque que eu sou monge tem direito de reclamar também. Às vezes o povo é bem abusivo, né? Ai, tem que ficar quieto, não sei o que, vai meditar. Gente chata. Ai, gente, não tem mais nada pra falar, tá bom? Já reclamei, é isso mesmo. Sejam felizes, não fiquem com rancor. Vamos pensar em coisas boas. Tomem sorvete. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Até o próximo vídeo. Obrigadinho. Tchau!